Provérbios capítulo 25, versículo 28. É o último versículo dessa série do versículo 25. Então, aquele que não pode aquele que não pode conter o seu espírito é como uma cidade derrubada que não tem muros. No versículo, na linguagem de hoje, aliás, na revista atualizada, Almeida Revista Atualizada, diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Na versão Almeida Revista Corrigida, que é a versão que eu acho que o irmão Juvenal e a irmã Clarice tem, diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Na linguagem de hoje, diz assim: quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Na linguagem contemporânea, diz assim, versículo 28. Quem não tem autocontrole é como uma casa com portas e janelas caídas. Quem não tem autocontrole é como uma casa que tem portas e janelas caídas. Né? Na Bíblia parafraseada diz assim: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Então vamos lá. Uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. O texto aqui está falando sobre autocontrole. Fala sobre autocontrole e ele faz uma comparação com uma cidade desprotegida. Uma pessoa que não tem controle é como uma cidade desprotegida. E no passado, as cidades eram protegidas por muros, e muros altos e grandes. Tem cidades no passado, e aí, meus irmãos, é coisa de 2.500, 3.000 anos atrás, né? Tinha muro, irmãos, que era da altura de um prédio de 4 andares. E a largura dele, em cima, chegava a passar 2 carruagens de cavalos, uma ao lado da outra. Havia uma grande movimentação, porque o exército, os soldados ficavam em cima dessas muralhas para defender a cidade quando fosse invadida. As suas portas eram muito grossas, né? Portas de madeira muito pesadas, muito grossas, e suportavam o ataque, certo? E ele está dizendo que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Hoje as cidades não têm muros como no passado, porque nós temos um exército, temos polícia, nós temos policiamento para proteger, certo? Muito mais do que no passado. E uma coisa que evoluiu muito é as armas que são usadas para defesa. Na época, a defesa o embate era praticamente pessoal, homem a homem. Hoje não. Hoje o embate é com a arma. Eu não preciso estar perto da pessoa para combater ela, basta estar longe. Posso estar longe. Então, esse versículo está comparando isso. Assim, uma cidade sem muro ela é vulnerável, né, às invasões, né? Então, uma pessoa que não governa seus impulsos está exposta a todo tipo de influência, né? Todo tipo de influência. Então, o provérbio está enfatizando essa importância que é vital para a vida de cada um de nós, que é dominar os próprios instintos. Porque, irmão, pense bem, tem pessoas que, quando fica com raiva, elas acham que tem que matar o outro. Né? Porque se for com raiva, tem que matar o outro. Ontem passou um vídeo na rede social, aconteceu isso na Paraíba, numa cidade do interior, uma discussão numa loja de um posto, uma lanchonete de posto, que a gente chama loja de conveniência. E o rapaz voltou para discutir com o rapaz e estava armado. E o rapaz ficou estendendo a mão para dizer: olha, vamos acabar com isso, deixa isso para lá. Vamos acabar com isso, e na imagem não tem som, mas dá para ver ele estendendo a mão, dizendo: ó, vamos deixar isso para lá, né? O cidadão tirou a arma e encostou na testa dele, e ele ficou paralisado assim. Eu acho que ele ficou em estado de choque, né? E o cara atirou e matou o rapaz.
Ou seja, ele achava, e ele acha, né, que se resolve as coisas na vida, as desavenças dessa forma. E hoje, mais que no passado, falta muito domínio próprio às pessoas. Né? Hoje as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem, elas podem partir para cima da pessoa já para matar a pessoa, eliminar a pessoa. Né? Há vários fatores envolvidos, né? Fatores culturais, fatores políticos, entendeu? A própria a questão da impunidade, né? A questão da impunidade. Hoje mesmo eu vi uma postagem, não sei se os irmãos lembram, de vai fazer 30 anos, isso foi em 97. Era o dia do índio, e tinha um índio em Brasília que ele foi comemorar, né? E ele bebeu muito e deitou no ponto do ônibus, ficou lá dormindo. Chegaram 4 adolescentes, 4 jovens, com garrafa de álcool, jogaram álcool nele e tocaram fogo. E na época dizendo que era por brincadeira. A gente sabe que o advogado orientou para dizer que era por brincadeira, né? Mas isso não é brincadeira que se faça. Resultado, ele morreu uma semana depois. E hoje, esses jovens não foram presos. E hoje cada um deles tem um cargo público, né? Fizeram um concurso. Tem um deles até que é policial. Policial rodoviária. Então, quando você vê uma cena dessa, vê um fato desse, num país onde a impunidade não impere nem reina, e onde aquilo que eu já falei para os irmãos, a respeito da justiça, a questão da imparcialidade, onde todos são tratados iguais perante a lei, uma coisa dessa não fica impune. Entendeu? Alguém pode dizer, mas eles têm direito a reintegrar essa sociedade. Tem, né? Mas e o indivíduo que morreu? O indivíduo que morreu. E a família daquele que morreu? Que sentimento tem? Né? Então, a impunidade alimenta um sentimento que não é muito bom, o sentimento da vingança. Sentimento de vingança. Né? Sentimento de injustiça. Certo? E por falta de domínio próprio acontece tudo isso, né? Acontece um fato desse. Então, vamos lá ver o que o texto diz, parte por parte. Então, uma cidade que é derribada ou derrubada, né? Uma cidade derribada é uma cidade que foi atacada e destruída. Né? Os muros estão ruins. Então, os muros no passado era aquilo que eu disse para vocês, significavam segurança, né? Significava a resistência contra os ataques dos inimigos, né? Uma cidade sem muros era um símbolo de fraqueza, de abandono. Né? Lembram de Jericó, que tem uma muralha enorme, que arrodearam a muralha 7 dias para tentar derrubar essa muralha? Né? Porque as muralhas eram altas, as muralhas das cidades. Tá? E eram muros de pedra. Então, a ausência de muro representa o quê? Uma vulnerabilidade. Então, o indivíduo que não tem limite emocional, ou limite até espiritual, essa pessoa vai se tornar presa fácil das suas próprias paixões, das suas próprias tentações, dos seus próprios desejos e de manipulações. Quantos jovens a gente não sabe que está agora envolvido em droga por conta de se envolver e não ter domínio próprio? De se envolver com outro que manipulou ele ou que influenciou ele negativamente. Né? Ou que ele foi tentado. O último problema que nós estamos tendo na nossa sociedade hoje brasileira é o problema com os jogos eletrônicos. Eu não sei se os irmãos já viram, já tivemos casos de filhos que mataram pais, matou a mãe, matou o pai porque queria dinheiro para jogar. Gente que perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu tudo porque fez aposta devendo a agiota. Gente que teve um último agora que pegou emprestado, ele era policial, ele pegou emprestado e ele com todo o batalhão, com todos os outros policiais do batalhão, era mais de 150 mil, ele perdeu tudo em jogo, e não tem como pagar esse dinheiro. Não tem como pagar. Não é? Não tem como pagar. Então, e temos isso na internet o tempo todo, eu mesmo vejo todo dia, muita informação, muita mensagem de influenciadores que estão ali
na verdade, manipulando as pessoas, e aquelas pessoas que não têm domínio próprio perdem tudo. Né? Eu vi esses dias um caso de um ator que disse que perdeu tudo por causa de jogo. Né? Tem um caso aqui de um cantor famoso aqui de Recife, né? Que foi conhecido nacionalmente, já morreu. Né? Ele era um cantor de brega e ele perdeu muita coisa com o jogo. Ele chegava numa noite a perder um apartamento, 2 apartamentos jogando baralho. Um apartamento, 2. Aí ele dizia, não, eu vou fazer mais show e vou levantar dinheiro para... E era assim. Por conta de jogo, perder carro. Né? E um amigo em comum disse assim para mim, só Marcos, certo dia eu fui com ele pro banco, ele desceu, que na época, não sei se os irmãos lembram, que no supermercado as sacolas eram de papel. Era de papel. Ele desceu com uma sacola de papel, cheia de dinheiro, para entrar no banco. Na época, Banco Bandep. Só, Marcos, ele tinha vindo do Amazonas, do Pará, feito vários shows. Chegou com um saco cheio de dinheiro. Chegou, botou na mesa do gerente, para mandar contar. E aquilo ali ele já estava pagando dívida de jogo. Tudo por conta de não ter controle. Né? Não ter esse controle. Então, esse versículo está falando sobre isso. O homem que não tem domínio próprio, ou seja, a capacidade de governar os próprios desejos. A capacidade de governar as próprias emoções, as reações. Então, a ausência desse controle, de ter domínio próprio, expõe a pessoa a muito problema. A comportamento destrutivo, né? A vício, né? A explosão emocional. Tem gente que você fala qualquer coisa, ele explode e ele vai para agressividade e se brincar ele mata você. Se você para se defender, tem que matar ele. Por causa da explosão da agressividade. Né? Esse homem jogava baralho? Jogava baralho. Então, qual o princípio que está aqui e quer ser ensinado nesse versículo? Primeiro que o domínio próprio é uma virtude que nós devemos cultivar. Paulo coloca coloca ele, o domínio próprio, como um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 23, né? O fruto do Espírito aqui, no caso, o domínio próprio, ele protege o próprio homem, protege a mente e o coração, né? Contra os impulsos destrutivos, que podem destruir, né, irmão Juvenal? Orgulho, avareza, soberba, uma língua descontrolada, que é o que muita gente tem, uma língua descontrolada, que não tem domínio sobre a própria língua. Né? E todos nós, em algum momento da vida, a língua criou problema, você falou algo que não devia falar, a mente não tem controle, e aí você fala. A própria ira, né? Então, sem você cultivar essas virtudes, que são resultado da falta de domínio próprio, você vai ter problema, né, de caráter. Você vai ter problema. Porque as pessoas não vão respeitar você. O indivíduo que se ira por qualquer coisa, alguém quer estar perto dele? Não quer negócio com ele. É um indivíduo que quer fazer confusão por qualquer coisa, faz briga. Só que uma hora ele vai arrumar outro igual a ele. Eu vi esses dias outro vídeo. O indivíduo era um frandelinha. Aí o indivíduo disse que não tinha dinheiro para pagar. Aí o cara puxou uma faca. O rapaz não teve de dúvida. Abriu a porta do carro e puxou a pistola. Quando puxou a pistola, o cara guardou a faca. Ele disse, por que você não veio me atacar? Né? Aí puxou a pistola. Engraçado, né? Aí o indivíduo, no instante, ele acalmou-se. No instante, ele acalmou-se, né, irmão Juvenal? Não precisou de chá de camomila para ele, bastou uma pistola, que ele acalmou-se na hora. Chá de camomila. Nem o chá de camomila acalmava ele tão rápido. Aí a pistola acalmou ele, né? Tem um ditado americano, isso aí é os americanos que falam. Que Deus criou os homens livres.
Deus criou os homens livres. Mas Colt é um fabricante de arma, foi quem desenvolveu, viu, irmão André? Essa arma que a gente conhece como 38, não tem um tambor? Tem. Tambor de você colocar as balas. O inventor daquele formato de arma de fogo chamava-se Colt. Então esse Colt desenvolveu uma arma e essa arma popularizou-se dentro dos Estados Unidos. Todo mundo podia comprar uma. Então ele dizia, olha, com essa arma todos se tornaram iguais. Iguais no seguinte sentido. Um indivíduo com arma, outro sem arma, é uma desvantagem muito grande. Foi o que aconteceu com esse rapaz na Paraíba. O cara estava armado. Se ele tivesse armado e ele soubesse que ele podia estar armado, ele não vinha querer atirar nele. Mas o indivíduo sabe que o outro está lá desarmado. E às vezes as pessoas, de forma enganosa, pensam o seguinte, vamos desarmar todo mundo. Tudo bem, mas tem que desarmar os bandidos primeiro. Né? Desarmar os bandidos. E não desarmar a população de bem e deixar os bandidos armados. Né? Então o que acontece? Deixa todos armados. Ele disse, tem esse ditado, tornou iguais. Iguais no seguinte sentido, iguais no poder de se proteger. Se você vem armado, eu estou armado. Se você puxar arma, eu também estou. Então, o indivíduo pensa o quê? Outra coisa, um ladrão. Isso foi um caso contado por um amigo que foi nos Estados Unidos. Marco, eu cheguei lá, a gente sai da igreja, todo mundo tem arma. Uma coisa normal. Como alguém tem um celular. Ninguém estranha, que é da cultura deles. Uma senhora de idade, quase 80 anos, ela cegou. Agora, quando se chega no restaurante, todo mundo coloca a arma em cima da mesa. Não deixa na bolsa, bota em cima da mesa a arma. Todo mundo bota. Ele disse, a gente entra no recinto, tá todo mundo com as suas armas na mesa, igual a gente bota um celular. Aí ele disse que chegou, aí viu ela tirar uma arma e botar em cima da mesa. O marido dela, a mesma coisa. Aí ele perguntou, disse, olha, e essa cultura de arma? Ele disse, olha, veja só, essa cultura aqui impede, por exemplo, assalto. Porque veja só, o bandido quando ele entrar aqui para querer assaltar, ele vai ver que tem armas na mesa. Então ele não entra, porque ele não tem condições de dominar todo mundo uma vez. Ele vai dominar um, mas os outros estão armados, então os outros vão defender, porque se ele atacar essa pessoa aqui, ele vai atacar a outra. Né? Eu disse, realmente, ela disse, as armas ficam na mesa, todo mundo entra, todo mundo vê arma. Então ali fica aquele ambiente pacífico. Eu disse, rapaz, interessante, né? Eu disse, é assim, loja de arma em todo canto, as pessoas compram armas, existem os desvios de conduta, existe, como em toda sociedade, porque o homem é pecador e ele erra, mas não no sentido de tirar o direito da pessoa se defender. Né? Então, o texto aqui está dizendo o seguinte, que o indivíduo tem que ter domínio próprio. Então, para o indivíduo que não tem domínio próprio, uma arma dessa resolve o problema. Porque não viu quando o flanelinha puxou a faca? Aí o rapaz tirou a pistola e desceu do carro com a pistola na mão. E não foi apontando para ele não, apontando para baixo. Aí ficou olhando para ele. Disse, você vai guardar a faca ou vai querer me enfrentar? No instante ele guardou a faca. Ou seja, nem um chá de camomila ia acalmar o rapaz tão rápido quanto ele ter visto a pistola na mão do rapaz. O rapaz entrou no carro e foi embora. Entrou no carro e foi embora. Então a falta de domínio próprio, né? Falta de domínio próprio. Então tem gente que é assim, né? Então as pessoas sem autocontrole, meu irmão, elas vão ter problema até de saúde. Porque elas podem se envolver em problemas que vão afetar a saúde delas. Né? Uma briga, pode ser espancado. Né? E a pessoa tem que desenvolver o hábito da disciplina em várias áreas da vida. No falar, tem que ter domínio próprio. No agir, tem que ter domínio próprio. Na forma de comer e no que você come, tem que ter domínio próprio. Você não pode querer comer tudo que tem na mesa, como se hoje fosse o último dia da sua vida. Né? Comer como se não houvesse amanhã. Então, tem que ter domínio próprio. No gastar o dinheiro, que tem que ter muito controle para gastar o dinheiro. Aí é que você tem que ter domínio próprio, porque o desejo de obter as coisas não é uma coisa ruim. Eu queria um carro melhor, eu queria uma casa melhor, eu queria um computador melhor, um telefone melhor. É um direito legítimo, não há problema se você tem condições de comprar. Agora, se você não tem, tem gente que aqui no Brasil é interessante, né?
As pessoas têm um carro muito bom, mas não tem uma casa para morar. Vive de carro de aluguel, mas tem um carro, o que ele puder, o melhor carro que ele puder ter, ele vai ter. Mas ele não tem uma casa para morar, vive de aluguel. Para mim é um erro grande. Né? Então ele se endivida comprando um carro, mas não compra uma casa. Né? Então vejam só. Então a gente tem que desenvolver esses hábitos de ter esse cuidado para ter uma vida equilibrada. Né? Com relação à liderança, meus irmãos, até o próprio líder, no caso um pastor, uma diretoria de uma igreja, um líder de empresa, um empresário, um político, um presidente, um governador, ele tem que ter o domínio próprio sobre a sua forma, o seu procedimento moral, né? Da forma como ele procede no dia a dia. Esses dias mostraram foi um político, meu Deus, foi um prefeito, parece que foi um prefeito, ele totalmente embriagado na rua e caído. Aí, e o povo filmando, aí depois levantaram e botaram no carro e levaram embora. Mas veja só, o prefeito da cidade tem que ter uma estatura moral, uma envergadura moral. Infelizmente no Brasil a gente sabe que muita gente desmoralizada e sem moral assume cargo público, que era para ser o contrário. O indivíduo tem que ter uma vida íntegra para assumir cargo público. Né? As pessoas votam até nos bandidos, nos ladrões para serem governantes. Né? Então, deviam ter essa postura, mas a gente vê esse tipo de situação. Né? Teve um que foi preso dentro de um motel porque estava com 3 mulheres e ainda atirou numa mulher e bêbado. Outro foi o caso de um juiz bêbado, dirigindo de forma descontrolada com a mulher, uma garota de programa, em cima do colo dele, e atropelou uma mulher na bicicleta e matou a mulher. Matou a mulher. E temos vários casos. Então, a estatura moral da pessoa está associada à posição que ela ocupa. Né? Você imagina, eu sou pastor aqui dessa igreja. Eu saí daqui, aí eu ia pro bar beber. Beber e ficar ali deitado no chão. Aí quando fosse 2 horas, 3 horas da tarde, me levantava, ia para casa tomar um banho, dor de cabeça, me deu, mas tem que ir para a igreja que eu vou pregar. Tem lógica um negócio desse? Não. Como é que as pessoas iam me ver? Né? Subindo no púlpito para pregar, né? Então, temos que... esse texto fala sobre isso, né? Com relação aos relacionamentos, a gente tem que se preocupar com as explosões de raiva, de ciúme, de palavras impensadas, de reações muitas vezes desproporcionais que vão ferir as pessoas e vão afastar. Então, o domínio próprio é necessário na vida. Às vezes eu brinco com meu menino, estou no carro, e o trânsito é um trânsito muito difícil, o trânsito de hoje em dia. Você vê as pessoas fazendo bobagens diversas na sua frente. E às vezes eu digo para o meu menino, olha para aí o que esse cara está fazendo. E o indivíduo errado ainda vem xingar. Ainda vem xingar. Aí eu já fiz uns testes. Eu não sei se os irmãos já perceberam. Às vezes, por exemplo, você vai no trânsito, tem um buraco na frente. Eu vou livrar o buraco, é instintivo. O indivíduo vem com a moto lá atrás, está apitando, porque ele vem a toda velocidade, ele quer que esteja livre, a estrada seja só dele. Quando você faz isso, assusta ele, ele para do lado do carro e começa a xingar. Se você olhar para ele, baixar o ouvido e começar a xingar, vai ter um desentendimento ali e pode acontecer uma desgraça, uma tragédia, como a gente diz. Eu disse ao meu menino, olha, se ele parar do lado e dizer alguma coisa, nem olhe para ele, continue olhando para frente, ou senão fica olhando para mim e a gente conversando. Isso aí. E aí eu fiquei conversando, olhando para frente, daqui a pouco ele parou e falou, daqui a pouco parou. Aí ficou olhando por um tempo assim e foi embora. Eu acho que ele percebeu o seguinte, rapaz, ele nem viu, nem me viu, ele nem percebeu que eu estou aqui, tá ali conversando com o filho dele lá, entendeu? E viu que tá falando só, e foi embora. Aí eu disse a menina, tá vendo como é que a gente tem que fazer? Não adianta discutir, não adianta. Entendeu? Porque o indivíduo que para no trânsito para estar discutindo, xingando os outros, vai acontecer algum problema. Porque a gente não sabe quem está vindo ali. A gente não sabe. Entendeu?
Teve gente que já perdeu a vida por conta disso. Um ano e pouco atrás, eu vi um rapaz numa bicicleta, foi. E o outro num carro. Não, de moto, o outro num carro. O rapaz vinha com ele, a esposa, na moto, e a filha de braço. Alguma coisa o rapaz do carro fez, eu não sei. Ele parou do lado do carro, começou a xingar o rapaz, aí ele pegou. Quando o rapaz baixou o vidro para, não sei, argumentar o quê, ele foi e deu um murro no rapaz. O rapaz não teve dúvida, deu um tiro nele, pegou no pescoço, matou. Ficou a mulher com a criança. E o cara morreu. O cara morreu. Por falta de quê? Domínio próprio. Dominar os instintos. Dentro da igreja, meus irmãos, a gente tem que se preocupar com a disciplina, né? Porque, veja só, muitas vezes dentro da igreja a gente vê gente fazendo o que quer e acha que não tem nada demais. Um pode dizer, porque minha família é fundadora dessa igreja. Outro diz porque o indivíduo é mau dizimista. Outro diz porque eu sou uma pessoa importante na sociedade. Outro diz que é porque eu tenho um cargo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então ele acha que ele pode fazer o que ele quiser e ninguém pode dizer nada. O que é um engano. Né? Então, quando a pessoa tem uma espiritualidade madura, ele vai começar a proceder de forma madura. E não como a gente vê muitas vezes aí o indivíduo partindo para a agressividade. Essa semana eu vi um vídeo de um pastor numa porta de uma igreja que estava brigando na justiça. Já faziam mais de 4 anos e trocaram tapas. O pastor deu um murro no mesmo, o mesmo deu um murro nele. Veja só. Porque queria entrar na igreja, a igreja dividida, né? A igreja dividida. E quem estava adorando aquilo ali, Satanás estava achando lindo e maravilhoso aquilo, né? Aplaudindo, né? Dando pulo de alegria, é assim que eu gosto. É desse jeito mesmo. E o péssimo testemunho, que além de tudo, filmam e botam na rede social. Acham pouco um mau testemunho e ainda amplificam esse mau testemunho. E muitas vezes também acontece no dia a dia no trabalho, a pessoa se conter, né, nas atividades que ela tem dentro do trabalho. Às vezes um funcionário comete uma falha e você não pode humilhar ele por causa de uma falha. Você vai procurar saber por que você fez isso. Você não sabia que não podia fazer isso? Olha, você fez, já foi avisado 3 vezes. Você não pode fazer isso aqui. Infelizmente agora não tem mais o que fazer. Você vai perder seu emprego. Você não tem habilidade para trabalhar com esse tipo de material aqui. Você não tem habilidade. E é até um perigo deixar você trabalhar da forma que você está trabalhando, porque você pode se acidentar e casar até uma morte. Então é melhor você não continuar trabalhando aqui. Você não tem habilidade para trabalhar nessa área. Você pode até saber, né, conhecer do assunto, mas habilidade para isso não. Porque, irmão, uma coisa é conhecer, outra coisa é ter habilidade. Né? Os irmãos aqui já trabalharam como pedreiro alguma vez na vida? Já trabalhou, irmão Juvenal, como pedreiro alguma vez? Sabe levantar uma parede, irmão Juvenal? Sabe levantar? Pronto. Eu não sei, então, mas eu conheço. Eu sei que precisa de cimento, eu sei que precisa de tijolo, eu sei que precisa de areia, eu sei que precisa de água, eu sei que precisa de um fio de prumo, de uma colher de pedreiro. Mas eu não tenho habilidade para levantar. Então eu vou chegar e vou querer levantar, eu acho que na segunda fiada cai. Na segunda filhada de tijolo vai cair. Então eu conheço do assunto, mas não tenho habilidade. É o caso do indivíduo que está levantando a parede. Imagina a parede, como eu já vi, paredes tortas, e as pessoas têm que tentar remendar aquilo e só Deus sabe como aquele negócio não caiu. Né? Como aquela parede não caiu. Então uma coisa é conhecer, outra coisa é ter habilidade. Então tem que ter autocontrole, certo? E Provérbios nesse texto nos diz que a maior batalha que nós enfrentamos, e é bom guardar isso, minha irmã Clarissa, a maior batalha que nós enfrentamos é dentro de nós mesmos. É uma batalha. O nosso maior inimigo e maior amigo somos nós mesmos.
Quando nós temos o domínio próprio, nós conseguimos controlar. Isso é uma das virtudes, até na filosofia, né? Conhecer a si mesmo para poder dominar a si mesmo. Então, ter domínio próprio é como um muro, como uma fortificação que protege a mente e o coração, né? De desejos impulsivos, de palavras, de reações muitas vezes desproporcionais, né? Reações impulsivas, proteger das tentações. Então, esse provérbio está dizendo para a gente que todo impulso deve ser controlado. A gente tem que governar nossas emoções. Isso é uma demonstração de maturidade espiritual. E maturidade espiritual não é poder de conquistar os outros, nem governar os outros, mas é o poder de governar a si mesmo. Certo?